invocando a presença dos nossos guias espirituais da nossa casa, irmão José. Vamos invocar também a presença dos nossos guardiões, em nome do nosso querido Arcanjo Miguel, que nos envolva nesse instante, cada um de nós, nossos lares, nossos entes queridos, todos aqueles que não puderam comparecer aqui essa noite, e pedir sempre a inspiração do nosso amado Mestre Jesus Cristo e de nossa Mãe Maria. E assim seja. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, e assim seja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu dos Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, no Espiritismo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, e assim seja. A felicidade de um é a felicidade de todos. O pensamento é força criadora. Eu sou luz, Deus está em mim, eu sou luz. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Nosso estudo hoje é do livro Pensamento e Vida, né? Esse livrinho aqui que a gente já comentou várias vezes, e a gente já está no capítulo 26, chegando quase no final, né? São 30 capítulos aqui, 30 temas. Esse 26º capítulo é devotado à oração. Então, quem não teve oportunidade de ler, que leia depois, né? Depois do nosso comentário de hoje, das nossas discussões, porque sempre vale a pena. E eu sempre falo que é um livro tão denso, né, que quando a gente dá uma lidinha a primeira vez só, a gente capta muito pouco. Então, se pegar uma pessoa que não é muito insistente na leitura, ela não vai captar muita coisa. Então, tem que ser insistente, tem que ter vontade. Mas vale a pena quando você lê a segunda, terceira, quarta, quinta vez, porque são 2 páginas. Aí um universo começa a se abrir na nossa frente, né? Porque as descrições são muito perfeitas de cada um dos sentimentos aqui falados, né? Como eu já falei, eu gosto de sempre repetir, a cartilha que a gente, lá no mundo espiritual, a gente recebe quando vem encarnar, a gente lê essa cartilhazinha aqui, exatamente igual, né? Então a gente já leu uma vez ou algumas vezes antes de vir para cá, e agora a gente encarnado lendo a mesma cartilha que a gente leu lá no plano espiritual. Oração, né? O que a gente pode falar de oração? Muita coisa que é falada, mas o que principalmente no início ele fala. Eu acho que a primeira frase ali ela é contundente, né? Então, a oração é divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior para refletir-lhe a grandeza. O que seria oração então? Ele sempre fala do espelho, que nós somos o espelho, a gente reflete uns os outros, né? Agora, na hora que a gente faz oração, nós pegamos o nosso espelho e a gente se volta para o nosso Pai maior, buscando a conexão com esse Criador. Então, a oração é conexão. Orar
é se conectar com o nosso Pai maior, né? É quando a gente volta ao nosso espelho direto para o nosso Criador, né? Independente da religião, independente do dogma que se fale, sempre a oração existe em cada um desses diferentes dogmas, né? A gente pode chamar de nomes diferentes, mas todos os dogmas têm um momento que você para e ora. E a gente tem feito agora a nossa marquinha, né? O nosso mentor aí deu uma ideia para a gente, Graciliano deu uma ideia excelente, e a gente coloca uma marquinha no nosso punho de manhã, e toda vez que a gente olha para essa marquinha, a gente faz uma oração, né? Cíntia, tudo bem? É mesmo. Feliz de ver a Cíntia de volta aí. E toda vez aí, então, já estou falando para a Cíntia, a moda agora aqui é o seguinte: a gente faz uma marquinha no punho ou no pulso aqui, no dorso, e toda vez que a gente olha para essa marquinha, a gente faz uma oração durante o dia, para que a gente lembre de que a gente tem que se conectar ao nosso Criador, né? A gente faz isso muito pouco. Devia ser o contrário, a gente tinha que ter a marquinha para lembrar de viver a nossa vida aqui, né? Um dia a gente chega lá, mas por enquanto a marquinha é para lembrar que a gente tem que se conectar com o nosso Criador. Então a oração é esse momento. E muitas vezes a gente acha que a religião, oração é uma coisa de religião. Então, se você está no Espiritismo, né, que é a ciência, que não é religião, por que eu vou orar, né? Então a gente não vê em nenhum momento no Espiritismo, muito pelo contrário, qualquer passagem contrária à oração, muito pelo contrário, né? A oração, em todos os momentos do Espiritismo, a gente vê que existe um estímulo para que a gente faça oração, e é por isso que eu peguei o Livro dos Espíritos, porque lá tem uma parte interessante, chama Lei da Adoração. Nós já estudamos essa parte, na parte capítulo 2, na parte 3, que diz o seguinte: a lei da adoração, ela é uma das leis naturais dos seres, não só humanos, né? De toda a galáxia. E ela diz o seguinte: em que consiste a adoração? A adoração é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração a alma se aproxima dele. Então adorar faz parte das leis naturais, né? Então quando você adora, quando você tem uma devoção, isso faz parte de todas as leis naturais. Isso está aqui no Livro dos Espíritos. Então eu pensei muito isso, né? Na hora que eu estava vendo sobre oração, eu pensei que a gente que vem de algumas religiões, as religiões são mais costumeiras em estimular a oração, a prece, né? Mas o Espiritismo não é contrário, tanto que essa lei da adoração aqui, ela fala exatamente isso, que a gente deve estar conectado sempre com Deus, e através da forma mais pura de fazer isso é através da oração, né? Como que a gente faz a oração? A oração, o termo oração vem de orar, né? Boca. Oros boca, ação, orar, ação. Quer dizer o seguinte: a gente pode fazer oração mentalmente, mas normalmente a oração é mais forte quando ela é feita através da palavra, porque a palavra, além de tudo, tem a força da vibração daquela palavra, né? Não só o pensamento, ele se traduz em palavras também. Então a oração é importante que se faça em voz alta. É importante que seja uma repetição de uma oração conhecida? Não, ela tem que ser feita com o coração, né? Isso a gente sempre fala. Pode ser palavras que você mesmo criou no momento, mas que faz você se conectar à fonte criadora, que é o nosso Pai maior, né? O que mais ele fala aqui de importante?
Então, seguindo ali, né, ele fala o seguinte: reportamos-nos aqui ao apelo vivo do Espírito, às potências celestes, quer vestido na fórmula verbal, exatamente falando, quer absolutamente sem ela, na silenciosa mensagem da vibração. Imaginemos a face de um espelho voltada para o sol, desviando-lhe o fulgor na direção do abismo. Então vamos imaginar um espelho que capta do sol, né, que é o nosso Pai maior, a sua energia e se volta para o abismo, que é o que nós vivemos aqui, né, entre sombras, luzes. Então, na verdade, é uma captação dessa luz maior. Buda dizia uma coisa interessante. Buda diz o seguinte, que fazer oração é falar com Deus, e meditar é esperar que Deus fale com você. Então, é interessante, né? Porque quando você ora, você fala com Deus, e quando você medita e fecha os olhos, Deus fala com você. Então, a gente tem que usar as duas formas: fazer a oração e fazer a meditação. Orar e meditar. Orar e vigiar também, né? Mas nesse caso aqui é orar e meditar, né? Ter esse costume de criar isso aí. A oração a gente pode fazer para pedir, né? A gente se conecta com Deus por quê? Algumas vezes para pedir, algumas vezes para agradecer, e algumas vezes para louvar, né? Que é aquele sentimento de adoração. Esse é o sentimento verdadeiro de adoração, onde você não precisa nem pedir nem agradecer, você simplesmente está louvando a Deus, né? Então a oração tem esse cunho também de não só pedir. Infelizmente, a maioria das vezes a gente se lembra de Deus na hora de pedir, né? E se lembra de Deus na hora de pedir, na hora que a gente está passando sufoco, o que também não é o mais adequado. O mais adequado é a gente ter uma prática de nos conectar a Deus, independente dos momentos de dificuldade. Deus vai estar lá em todos os momentos e sempre estará conosco, né? Nos momentos que a gente está feliz, nos momentos que a gente não lembra dele também, e também nos momentos que a gente tem dificuldades. Mas o ideal é que a gente tenha uma prática, que a gente crie uma ponte, que a gente crie um caminho entre a gente e o nosso Pai, para que as coisas fiquem mais fáceis, né? Esse contato fique mais fácil, para que a gente seja recebido de braços abertos e receba nosso Pai de braços abertos. A gente precisa criar essa ponte, esse contato. E a oração é essa ponte. Então, orar frequentemente cria uma conexão com o nosso Pai maior. Estou falando demais, vou abrir para... Quer falar, não? Vou abrir para vocês falarem também, e vou deixar vocês falarem. Quer falar alguma coisa, Marcos, sobre oração? Eu tenho uma ideia que a gente usa muito a oração, como o Ricardo falou, para pedir, para louvar, e nós fazemos muita permuta com a oração, muita negociação. Ó Pai, eu estou pedindo isso fundo do meu coração, mas atende aquilo ali, que se eu conseguir aquilo ali, eu faço isso aqui. Existe a troca. Mas isso é aceitável. Eu vou dizer para vocês que é aceitável. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, se meus olhos me permitem, estou com óculos aqui, mas estou com preguiça. Capítulo 27, ele diz assim: pedi e obtereis. Então tem a passagem de Jesus: pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Então ele está convidando a gente a fazer um elo, porque a criança pede, a criança não se apresenta, a criança não fala assim: eu fui ótimo, eu tirei só azul, eu quis isso, eu fiz tanta coisa boa, me dá isso. A criança primeiro pede, depois ela entra para a negociação. Quando não vem, a gente faz igual a criança. Somos crianças. No cenário do aprendizado, e aí vem por que o livro do Evangelho é tão didático. Primeiro ele ensina para vocês o que é pedir e obtereis. Então, aprenda a pedir, entende que você vai colher o resultado do seu pedido. Primeiro capítulo do primeiro tópico do capítulo 27 é:
qualidade da prece. Na qualidade da prece ele está falando, esse intercâmbio sublime que você tem à sua disposição, que é a oração, vai te permitir um senso de contato com o divino. Quando você sai da sua infantilidade para se adequar numa linha com o divino, a oração é o espelho, te dá uma leveza para se sentir próximo dele. Então o primeiro capítulo é te ensinando a rezar, e o próximo capítulo, que o Levi deu aqui 2 sábados de aula profunda para a gente como que é, são as preces que são disponibilizadas para o ambiente espírita. Ricardo enfatizou uma coisa, que a oração não depende de religião, porque a oração é a elevação de você numa frequência maior. Existe quem, a gente fala uma coisa, não que a gente está colocando a religião de lado, mas não, vamos pensar, nós estamos aqui para pensar, e que é fé raciocinada, não é isso que é o Espiritismo? Então vamos pensar, vamos entender. Chegará um momento onde não existirá religião mais, existirá a plenitude do que o amor é capaz, independente do crachá da religião. Nós vamos ser luz, independente do crachá. Chegaremos nesse ponto, só que ainda somos crianças, ainda precisamos do divino. Na época de Moisés, eu vi o filme Moisés, é Moisés mesmo, né? Netflix, está passando? Ninguém sabe, né, gente? E ele demonstra quem foi Moisés, soldado, cara bravo, matava, ele era bravo, ele era um coronelzão. Ele impunha pelo medo a importância de entender que o divino é severo, então obedece, senão o chicote estrala. Veio Jesus depois para implementar no homem a condição de que o Pai é severo, mas ele também ama. Veio o Espiritismo depois para falar assim, tudo aquilo lá é verdade, você tem 2 coisas que são demais. Olha que coisa legal, você é eterno, você não morre. Segunda coisa, você vai evoluir para ser pleno. Uma forma para te alcançar e te colocar no nível do eterno, no nível da plenitude, é a oração, porque nós somos crianças, a gente é pidão, então a oração te elevando num nível mais alto, você vai começando a entender a percepção do que é isso, e vai dando a você uma condição de estar mais próximo do divino do que da matéria. Quanto mais próximo do divino, menos material. A oração é uma excelente ferramenta de evolução, e o livro do Evangelho segundo o Espiritismo é um excelente professor, te ensina como rezar e te dá a aula de quais orações usar no momento tal. Pelos espíritos endurecidos, reza ela todos os dias, principalmente médium. Pode ter algum espírito endurecido aí grudado no seu campo energético, ao ser sofrendo. Oração do perdão, reza todo dia. Oração, para quem é médium, é uma forma de elevar o seu nível. Se a sua frequência aumenta, qualquer um que está na frequência baixa recua. Então oração não é conselho de fanático, oração é conselho de elevação de frequência. Elevação de frequência nem fala em religião. Voltando de novo naquilo, frequência. Nível mais alto de frequência, frequência mais alta, menos treva, mais leveza. Nós temos muito a aprender, que está cheio de crianças, inclusive na frente de vocês. Nós estamos aqui para aprender todos, tá certo? Não vamos ficar com medinho, não. Vamos começar um 2024 para ser diferencial em nossas vidas. Nós estamos começando aqui hoje para ser um dia diferencial, começando com oração. Tem um porquê, certo? Falei demais. O Armando, você Oi. falar de nada. Vai. Não, é que eu achei muito interessante quando o Ricardo falou assim que quando a gente ora, a gente conversa com Deus. Quando a gente medita, que é algo que eu não consigo ainda, Deus conversa com a gente. Daí eu estava pensando aqui, né? E como que a gente visualiza o agir de Deus? Porque tem o conversar, tem o ouvir e o visualizar. Eu acredito que é na aceitação. Quando a gente aceita as situações, quando a gente entende que algo depende da gente, a gente pode mudar. Quando a gente entende que algo não depende da gente, que a gente tem que confiar ao Pai, entregar nas mãos dele.
E eu acho que quando a gente entende e aceita, aí a gente vê e visualiza o agir de Deus. Eu acho que é a junção do falar e ouvir. Ela falou então que quando nós oramos, nós crescemos. E quando o agir de Deus se faz, a gente cresce. Só que no meio disso, tem uma coisa que todos nós vivemos. É o punhado de reclamação, revolta, rebeldia, que é a dos seres crianças que somos. Se Deus não nos atende na medida, a gente fica bicudo. Quando vem as mães aqui das caravanas pedindo mensagem, elas já passaram por todos os estágios para pedir mensagem. Revolta com Deus, como que Deus faz isso comigo, como que tira uma pessoa que eu amo, que eu programei a amar para a vida. Então ela já virou. Quando passa da revolta, aí vem a ressignificação em função da dor. Aí que está a maturidade. Mas precisamos passar por tudo aquilo do quê? Porque somos crianças, ninguém é assim. Morreu uma pessoa que eu amo, que Deus quer. Estou tranquilo, eu entendo a sabedoria de Deus. Não, a gente quer perto da gente, nem que seja para brigar. Não tem esse negócio de Deus levar, não. Quer meu lado. Quem é Deus para tirar essa pessoa de mim? Então quando a gente consegue alinhar a nossa frequência no nível mais alto, você começa a ter menos revolta. Revolta com Deus é uma coisa muito séria. A mãe, o pai, e olha para cima, se a gente identifica o alto como o supremo, né? Como que o Senhor tira essa pessoa que eu amo de perto de mim? Quando você não tem a percepção do que é a vida espiritual, você acha que Deus está errado. Como é que tira uma criança de 10 anos de uma mãe? Como é que tira um pai de 50 anos de um filho que está pré-adolescente? Naquele momento é tão importante. Existe uma sabedoria. A gente só vai ter condição de ter tranquilidade como o Espiritismo traz. Apesar de não poder falar em religião, mas o Espiritismo traz um cenário que dá uma leveza para ter menos revolta, para ter uma ressignificação em função da dor da morte, não da perda, da dor da morte. E lembrando que no cenário das energias, reclamar é clamar 2 vezes, né? Então assim a gente tem que aprender a ter isso. Está vendo esse tem muitas soluções. Vamos às orações de novo, tá? Segundo parágrafo, final dele, a silenciosa mensagem da vibração. A questão da oração, ela na forma verbal e de maneira silenciosa. Eu penso que quando a gente se conecta com o universo, se conecta com a natureza, se conecta com as pessoas, é uma forma silenciosa de prece e de agradecer a Deus. No parágrafo seguinte, o nosso mantra diz: eu sou luz. E ali está muito claro que não há como ser luz sem oração. Então vejam lá que esta na essência é a função da prece, buscando o amor divino para concentrar a claridade sobre os vales da ignorância e do sofrimento, da miséria e do ódio que ainda se estendem no mundo. Então não adianta a gente querer ser luz sem a oração. E ainda pegando o gancho que o senhor falou, Ricardo, ele continua falando o seguinte: então só está conectado com Deus quem faz oração? E os animais, os vegetais, né? Eles também se conectam, porque ele fala que, eu acho que é muito interessante isso, ele fala que a natureza também se conecta com Deus. As marés é um exemplo de que quando elas sobem e descem, elas estão se conectando no seu movimento com Deus. As plantas, quando elas procuram a luz e crescem procurando a luz, elas estão procurando a conexão com Deus. Os animais também, nos seus movimentos, eles procuram Deus. Eles não fazem oração, mas eles também estão conectados com Deus. E ele fala o seguinte, que
A gente está em oração, em prece, em várias outras situações. Basta que a gente se concentre e focalize o nosso pensamento em algumas coisas, a gente já está orando. Então ele dá o exemplo aqui: o professor planejando o ensinamento e o médico a ensimesmar-se do estudo para sanar determinada moléstia, o administrador programando a execução desse ou daquele serviço, e o engenheiro engolfado na confecção de uma planta para certa obra, estão usando os processos da oração, refletindo na própria mente os propósitos da educação e da ciência de curar, da legislação e do progresso, que fluem do plano invisível à feição de imagens abstratas antes de se revelarem substancialmente ao mundo. Então, quando a gente se concentra, usa o poder da mente, da concentração, do estudo e da concentração, a gente está também orando. É uma forma de orar, uma forma de fazer prece. Então, esse poder da concentração é uma prece. E ele vai mais além, ele fala assim: orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. Olha só, as palavras lindas aí, mostrando que quando você faz a oração, você se identifica, você novamente se liga. De forma diferente, ele fala a mesma coisa. Novamente, vou continuar aqui porque as palavras são muito bonitas dele, Porque a gente podia falar sobre prece, mas é importante a gente ler o que ele escreveu aqui, A prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens de nosso desejo por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento, imagens essas que, ascendendo às esferas superiores, tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam, pelos quais comumente recebemos a resposta do plano divino, porquanto o Pai todo bondoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. A vontade que ora tange o coração, que sente, produzindo reflexos iluminativos através dos quais o Espírito recolhe em silêncio, sob a forma de inspiração e socorro íntimo, o influxo dos mensageiros divinos que lhes presidem o território evolutivo, a lhe renovarem a emoção e a ideia com que se lhe aperfeiçoa a existência. Aqui eu coloquei até um grifo aqui, essa de baixo. Dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. É o que fecha toda essa explicação da oração, A oração é um sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. E aí a Leocione falou assim, que a gente, além de, na oração, além de a gente pedir, além de a gente louvar, além da gente agradecer, a gente consegue também uma visualização, é isso? Quando a gente aceita, E aí eu penso assim, nós estamos imersos em Deus. Nós só não sabemos porque nós estamos presos aos nossos sentidos físicos. E a gente está sempre esperando que as coisas da espiritualidade, de Deus e do universo apareçam nos nossos sentidos físicos, e isso nunca vai acontecer, porque não está nos nossos sentidos físicos. Então, quando a gente abandona os nossos sentidos físicos, é que a gente começa a ver. Quando a gente fecha os nossos olhos físicos, é que a gente começa a ver. Quando a gente fecha os nossos ouvidos, que a gente começa a ouvir. Então, isso é importante, porque as pessoas, elas estão procurando as coisas nos sentidos físicos, e eles estão totalmente fora de Deus, É exatamente isso que a gente tem que perceber,
que Deus não está neles. Então, o que eu penso numa imagem interessante para tentar explicar o que eu sinto? Eu sinto como se nós fôssemos uma garrafa com uma rolha num oceano que é Deus, e a gente está lá boiando nesse oceano até o dia que a gente consegue tirar a rolha da garrafa e a gente se preenche de Deus. Aí a gente percebe quem nós somos de verdade. E isso é que é oração, né? Tirar a rolha dessa garrafa e cair nesse oceano e se preencher de Deus, que é o que a gente já é. Nós só não alcançamos essa verdade até agora, né? A gente ainda está procurando, como cegos, algumas coisas que os sentidos físicos nos auxiliam. Olá? E é essas coisas que você está dizendo e que a gente pensa quando vê essas coisas explicadas aqui, né? Esses grandes expoentes da cultura, da arte que a gente conhece, né? Esses compositores, né? Esses artistas, esses grandes que passaram pela nossa história, né? Nas diversas áreas da vida, né? E a gente fica assim bestificado e não consegue explicar como é que se compõe uma sinfonia, né? Como é que se descobre cura para doenças, né? Tratamentos e obras, coreógrafos, bailarinos, Beethoven, né? Por exemplo, com aquele comportamento esquisito, né? O Mozart, né? Aquela coisa, né? Estranha, de repente com aquela risada estranha dele, fazendo aquelas obras maravilhosas, né? Porque somando notas musicais produzia sinfonias, aquelas coisas maravilhosas, né? E aí a Nelcione falou ali há pouco, né? Como é que a gente escuta Deus? Escuta nessas respostas que as pessoas encontram, né? No talento que você demonstra, né? Que muitas vezes você não consegue explicar, você simplesmente sente, né? É a intuição que você sente de repente para algumas coisas que você faz, né? E aí é a comunicação realmente que você tem de Deus, né? Assim, de uma maneira muito sutil em todas as áreas, né? A intuição do cirurgião de fazer o tratamento adequado, né? De fazer a técnica certa, você não entende nada, você acha até bobo, né? Você acha assim, nossa, mas que bobagem, que coisa esquisita, né? Aí depois quando você lê de novo, aí quando você lê outra vez, aí amplia, né? Abre o universo e assim, e de fato, Deus é assim mesmo, né? É simples, mas extremamente complexo, né? Que você à primeira vista não entende, e depois quando você vai passando a olhar mais profundamente, a coisa vai se tornando mais clara, mas para que você possa entender, você precisa despir da sua vaidade, da sua prepotência, da sua do seu ego, isso mesmo, para você aí entender, né? E aí você vai aos poucos vendo que a coisa é muito mais simples quando você não traz seus valores que você acha que sabe, né? E aí, ouvindo um ao outro, você vai entendendo e a coisa vai ficando muito mais admirável, né? E como o Armando falou, não tem jeito de não puxar a sardinha para nós, né? A gente está aqui, a gente é espírita mesmo, né? Mas como eu falei na oração que eu fiz, tanto no Natal quanto no Ano Novo na família, né? Eles me deram a oportunidade de fazer a oração lá. Eu falei que a gente não é de nenhuma religião, a gente é cristão, na verdade, que eu acho que isso é mais importante, né? Como seguidores de Jesus, a gente tem que dar a mão ao palmatório e falar que a gente é cristão acima de qualquer coisa, né, Ricardo? E como cristão, está ali o nosso Jesus ali para não nos deixar cometer bobagens, né? Que a gente possa tentar seguir, que é isso que importa, né? Quem já está mais antigo na casa, mas quem está entrando agora, a gente teve a incumbência de ensinar as 3 frases os nossos 3 mantras de orientação. Um deles foi dito aqui nesse parágrafo mais comprido, mas com conteúdo. Presta atenção.
Pensamento é força criadora. Certo? E aqui vem o texto do parágrafo que fala sobre oração, que diz assim: a prece impulsiona os recônditos, as energias escondidas do coração, libertando-as com as imagens do seu desejo, por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Então, o pensamento é força criadora. É mesmo que eu faça oração no sentido de pedido e barganha, eu estou construindo pela oração e pelo pensamento aquilo que está dizendo aqui como o elo, qual é o termo que eu falo aqui? Dispomos a oração no mais alto sistema de intercâmbio entre o céu e a terra. Então, se a gente tem a vigilância do pensamento, que utiliza na ferramenta da oração como um elemento de concretude do seu desejo, do seu anseio, você vai alcançar aquilo que nosso Pai quer da gente. Eleva o seu nível. E como é que... e aqui diz assim também: imagens essas que, subindo as esferas superiores, tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam, pelas quais comumente recebemos as respostas do plano divino. Ou seja, a oração faz encostar naquilo que é importante chegar até nós. Não vai vir a mão de Deus, vai sair, ou a planta que vai pegar fogo lá na época do Moisés, eu estou trazendo um filme aqui, né? Ou não vão ter as figuras de fé necessárias a acordar o homem. Algo vai chegar em você como fruto do seu pedido pela oração. Meu pai, minha casa está destroçada, eu preciso que me ajude. Não vai vir uma mão do pai ali crescendo, saindo da nuvem e vai fazer alguma coisa na sua casa. Alguém vai chegar para você e falar assim: eu estou indo num culto ali naquela igreja evangélica, vamos lá. Eu estou participando de um centro ali, está sendo bom para mim, o que você acha? Vamos sair dessa casa sua, dessa balaia de gato aqui, vamos passar o ano lá na minha casa, que lá não vai ter pingaiada, vai ser melhor. Sei lá, qualquer coisa que te retire daquele ambiente de tormenta, vai ser a forma de Deus chegar até você. Começou onde? Lá no pensamento que você construiu, alcançando uma esfera divina que vai tocar em alguém. Tem aquela piada, vou ser rápido, tem até aquela piada que diz assim: meu pai, eu confio no Senhor. Aí começou a enchente, aí passou alguém na porta: fulana, corre. Não, estou rezando. Meu pai, eu confio no Senhor. Na hora que a água estava na janela, passou uma canoa. Mulher, vamos correr. A enchente, olha o Leopoldinho de Oliveira. Quem não é de Beraba não vai entender isso, né? Não vai entender. Aí na hora que a água estava em cima do telhado, a mulher está lá, passa um helicóptero: mulher, vamos fugir daqui. Não, calma, eu estou rezando. Meia hora depois ela está no plano espiritual. Quem é ela? Deus, mas como que você deixa eu morrer? Mas eu te mandei 3 vezes alguém para te ajudar. Você não entendeu? Então não vai vir uma mão do Pai saindo da nuvem para te puxar. O bem para o homem se faz pelo homem. Por isso que eu gosto de uma frase que o Ricardo fala bastante: nós temos que crescer no coletivo. Não adianta eu ser o espírito de luz suprema se algum dos meus irmãos ao meu lado está sofrendo. Todos nós temos que chegar na luz juntos. É o Bezerra de Menezes que foi convidado a subir a esfera maior. Maria falou: avisa lá para o Bezerra de Menezes que ele já pode subir nas esferas celestes. Bezerra mandou responder: fala para Maria que enquanto tiver um filho de nosso pai sofrendo na terra, eu não posso sair daqui. Ele tem essa visão de coletivo. Nós precisamos crescer juntos. A oração é uma ferramenta para poder conduzir todos juntos. Só para encerrar o parágrafo, já que eu falei ele inteiro, aí ele fala lá, visíveis, que nos rodeiam, pelas quais comumente recebemos as respostas do plano divino, porquanto o Pai Todo-Poderoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem irmãos. Todos têm oportunidades de refletir o amor de nosso Pai. Então, oração não é uma coisinha de fanático, que só quem reza direto é gente fanática, não. Oração é uma ferramenta de transformação e proteção. E as 3 frases que foram ensinadas pelo mentor da casa têm um propósito. Pensamento é força criadora. Vamos ter a vigilância para manter o nosso pensamento numa frequência alta. Eu sou luz, Deus está em mim, eu sou luz. Como é? Isso é uma oração. Eu estou dizendo que a energia de Deus está em mim. Como é que vai entrar depressão, brigaiada, baixa onda? Como é que eu vou deixar energia para destruir uma família entrar em mim?
se eu faço parte da energia de luz de nosso Pai. Tem a terceira frase que eu esqueci completamente. Como é que é? A felicidade de um, a felicidade de todos. É a primeira que nós aprendemos. Felicidade é a felicidade de todos. Eu desejo a felicidade do Charles, o Charles deseja a felicidade dela, ela deseja a minha felicidade. Precisei pensar em mim. É a destruição do ego. Nós somos condenados à luz, gente. De ano em birrar, não. Nós vamos chegar a um ponto que nós seremos luz todos. Mas enquanto isso não chega, continuamos crianças negociando e brigando. Criança, vai melhorar, vai aprender. Olha, Ricardo. E o que eu acredito também aí é que Deus se manifesta de formas que a gente nem imagina, né? E muitas vezes a gente critica, né? Mas muitas vezes Deus se manifesta pelos nossos inimigos, pelos seres que não estão na luz, porque Deus e todos são um só. Quando a gente precisa passar por uma prova, não são os nossos guias espirituais, os irmãos de luz que vêm até nós para nos testar, são os outros. Então esses ditos inimigos, seres das sombras e tudo, na verdade são que nos testam. Através deles nós somos testados, nos melhoramos. Então tudo isso faz parte da criação. Não existe sombra e luz, bom e mal. Na verdade, o que a gente muitas vezes chama de obsessor é aquele que vem nos ajudar a nos melhorar. Então nós temos que aprender a afastar essa ideia do bom e do mal e entender que os nossos inimigos, entre aspas, são aqueles que nos fazem ser melhor. Então Deus está em todos, e principalmente nesses que nós chamamos de inimigos. A gente tem que entender isso, né? Isso é importante, porque nós estamos no momento de passar por várias provas, e todos vocês devem perceber isso. Se não percebem, nós estamos chegando no final do ano, né? No ano letivo, que são esses anos aqui de transição planetária, e todos vão passar por muitas provas. E quem que vai fazer a gente passar pelas provas? São esses pretensos inimigos nossos que vão mexer lá no nosso ponto fraco, onde a gente ainda precisa se melhorar. É graças a esses que nós vamos crescer, é graças a esses que nós vamos nos transformar. Então Deus está em todas as coisas, e não há diferença, não há bom e mal. Na verdade são momentos só, pessoas passando por diferentes momentos e servindo para diferentes papéis que a gente está enfrentando. Então saibam disso, porque todos nós estamos passando e passaremos ainda nesse finalzinho de transição por muitas provas, né? Porque é a hora da gente mostrar que a gente estudou. Vocês estudaram? Vocês estão preparados para as provas que a gente tem para passar? Então, se não, ainda é hora de se preparar. As provas estão aparecendo aí. Então, agradeçam sempre a oportunidade de serem testados, agradeçam a oportunidade de vencer aquelas provas, agradeçam aos inimigos, ou entre aspas, aqueles seres que nos colocaram naquela situação, porque eles que nos fizeram crescer, eles que nos trouxeram a nossa melhora. Eles são Deus, eles são luz, né? Então acho que isso é importante também falar para vocês nesse momento. O Ricardo, e às vezes é porque a gente ainda, como diz o Armando, aí ela vem. Vai com o microfone aí, pra gente ouvir você falar. Como diz o Armando, nós somos crianças, né, ainda. Então a gente é criança pirrenta e cataventa, como diz o Armando. E a gente não consegue ver que o que a gente acha que é prova, na verdade, é oportunidade, né? Até porque o boleto, só quem pode cobrar é o credor, e o devedor tem que pagar para o credor. E às vezes o credor está vindo cobrar a dívida e a gente está em condições de pagar,
é a oportunidade que Deus está dando, a gente tem que agradecer ali. Deus vai cercando, vai engrossando as coxas, como diz o Armando. Quando chega a hora, ele fala, olha, agora você tem condições, vai lá e paga a dívida que você contraiu. Então não é prova, é oportunidade. É que a gente não vê dessa forma. E eu tenho uma coisa boa para falar para vocês, que eu fico muito feliz com isso. Deu isso no estudo esses dias aí. Trabalhadores da última hora. O que é legal? Nós estamos num momento de transição. Pelo menos mais 30 anos aí de puxa que o planeta vai passar no sentido de evolução, não no sentido de sofrimento, transformação. Esse período aí de provas e expiações para regeneração. Quando a gente fala em trabalhadores da última hora, é maravilhoso. Por quê? Lá está dizendo que mesmo os trabalhadores da última hora vão ter direito ao mesmo pagamento. Então, o que isso é legal? Nós que estamos aqui no estudo para que nos qualifiquemos como trabalhadores de Jesus, nós estamos agora no final. Imagine que na linguagem metafórica da Igreja Católica, eu só terei direito a sentar à direita de meu Pai se eu estivesse lá no começo, eu fosse um dos 12 apóstolos. Puxa, faz tanto tempo lá atrás. Não, somos eternos, temos a oportunidade da vida de vir de novo, e estamos aqui na condição de receber a mesma condição de trabalho que os primeiros, trabalhando para o Mestre. Então isso é maravilhoso. Então não é assim, eu estou, por exemplo, com 19 anos, 20 anos, eu estou no colo com os brotinhos que estão ali. Quando eu chegar na condição do Armando, do Ricardo, do Timoninho, não, peraí, não existe idade, nós somos espíritos velhos. Nós estamos aqui agora no momento perfeito para o nosso trabalho, e cada um com o que tem. Não existe ninguém aqui com crachá dourado. É uma frase minha também, né? Não existe ninguém com crachá dourado. Todos que estão aqui são crachás da mesma cor. Trabalhadores de nosso Pai, trabalhadores da luz. Até falou-se em soldados da luz, mas para não ficar uma coisa de guerra, trabalhadores da luz. Tivemos grandes informações da virada de ano. Então nós vamos todos aqui na mesma condição de fazer os mesmos trabalhos um com o outro. Tem gente nova chegando em desalinho mediúnico. Vamos ensinar para eles o que a gente sabe. Tem gente chegando em desalinho nas relações. Vamos dar a eles a força íntima para que eles superem o que eles vêm passando. Porque todos nós vamos alcançar um nível de elevação magnífico. Esse ano de 2024 e seguintes serão anos importantes. Quem estiver estudando e quem estiver enfrentando sem medo, vai colher bons frutos. Armando, mas eu vou colher bons frutos igual? Vamos lá. Quem chega num pé de pitanga, eu comi pitanga esse final de ano. Se você chegar assim mais cedo que o fulano, você vai pegar as mais vermelhas. É certo? Ou na linguagem dos antigos, quem chega primeiro bebe água limpa. Não é assim? É claro que nós, que nos propusermos a adiantar e a crescer, a evoluir dentro das ferramentas que estão sendo disponibilizadas para nós, vamos alcançar um nível mais tranquilo e mais rápido. Ah não, eu quero insistir nisso ainda. Você vai sofrer um pouco mais. Por que isso? Se o Espiritismo é fé raciocinada, por que eu vou deixar você sofrer? Se eu estou vendo que você está indo no caminho errado, a gente tem a obrigação de ajudar quem está do lado. Obrigação. Senão a gente vai estar brincando de Espiritismo. Aí nós vamos ser aquela frase que muitos do que vieram do catolicismo. Você foi católico, depois foi católico não praticante, não é assim? Os estágios do catolicismo. Nós não podemos chegar daqui 10 anos e falar assim, eu sou espírita não praticante. O que vem depois disso, meu Deus? Eu nem sei. Já tem. Não é? Eu já conheço um punhado. Mas espera aí, nós somos condenados à luz. Então, se nós estamos estudando aqui para entender o que é o cenário das energias, não tem sentido a gente deixar alguém se desviar disso para sofrer. Nós temos a responsabilidade com quem está do nosso lado. Quem é que num dia, primeiro dia de estudo, primeiro dia de centro espírita, numa virada de ano, tem gente que está fazendo o quilo ainda da virada de ano, que está parecendo os de boia, que comeram mais do que todo mundo aí no 1º de janeiro. Nós estamos falando aqui que tem 30 pessoas. Não era para falar, o carapuço entrou. Tem mais de 30 pessoas aqui num dia de estudo, numa quarta-feira.
feira depois de virada de ano com um punhado de jiboia. Isso significa que as pessoas estão procurando transformação. Não é só a dor que me movimenta, ainda que alguma dor exista. Também existe em mim o desejo de ser luz. Nós estamos aqui porque nós desejamos ser luz. Ninguém está aqui forçado, a não ser os menininhos, né? Nós estamos aqui porque precisamos e queremos e desejamos a evolução que cabe a nós. Você viu, cara? Rapidinho. Apesar do capítulo não trazer de forma explícita a palavra, eu penso que a força da oração está em crer verdadeiramente. Sem crer, a oração fica vazia e até sem sentido. Importante essa última fala do seu Ricardo aí, né? Como a gente já falou em várias ocasiões, se você toma um banho de ervas, mas não crê, ele é simplesmente um banho com água chata, né? Se você faz uma defumação na sua casa e não tem fé e não crê, é apenas uma fumaça que você colocou lá. Então, na verdade, a oração é a mesma coisa. As palavras têm que vir do coração, né? A oração tem que ter fé, tem que ter força. E isso está no pensamento, na concentração de quem está falando, né? Um sentimento. Então, isso é importante. E só para finalizar, como a gente falou, que nós estamos na fase dos exames, das provas, todos aqui vão passar por várias situações, né? Esse mar que a gente está vivendo aí, ele vai chacoalhar um pouquinho, mas é aquela história, né? O mar revolto é que faz bons marinheiros. E como disse o nosso mentor Taqueiro, quando a gente está passando pelas provas, nos exames finais, qual que é a vantagem? Está chegando as férias. Então vamos pensar que mais pela frente aí, nós estamos indo para um mundo melhor. Nós estamos passando pelos exames para ir para as férias, para um mundo melhor. Não é momento ainda de vivenciar esse mundo melhor, porque nós estamos no momento das transformações. Mas as transformações vão desencadear nesse mundo. E quando a gente estiver passando por esses momentos aí, o que é importante? A prece. Não se esqueçam de orar, sempre. E não se esqueçam de que vocês não estão sozinhos, nem pelos nossos guias espirituais e nem pela nossa casa. Nós estamos todos juntos aqui. Na hora que um tropeça, a gente dá a mão. Na hora que a gente tropeça, a gente segura os outros. Aqui a gente está sempre juntos. Então, quando estiverem passando por isso, e nós vamos passar, porque é assim que a gente se melhora, que a gente cresce, a gente tem que lembrar de orar e tem que lembrar que nós estamos todos juntos aqui. É isso. Podemos finalizar? Vamos lá, vamos fechar nossos olhos, nos concentrar em nossos corações, agradecer a oportunidade dessa noite do aprendizado, que possamos levar ao nosso dia a dia essas transformações, agradecendo sempre aos mentores da nossa casa, irmão José, nossos guias espirituais, e nosso amado Mestre Jesus Cristo e nossa Mãe Maria. Assim seja. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, e assim seja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, no Espiritismo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne
necessidade de